Muito bem, senta que lá vem podcast. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Atos, capítulo 2, versos 14a, 36 a 41 é o texto para o terceiro domingo da Páscoa, também chamado Domingo da Misericórdia. Estamos no ano A e antes de estudarmos o texto juntos, quero convidar a termos uma palavra de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, aqui estamos nós, não como senhores da Tua palavra, mas como servos dela. Obrigado que temos a oportunidade de sermos lidos e estudados pela Tua palavra. Tua palavra que lê e conhece o nosso coração. Pedimos, ó Deus, a inspiração do Espírito Santo, enviado em Pentecostes neste nosso estudo. Em nome de Jesus, amém. Que bênção ter você mais uma vez aí com a gente no Spotify e tem um espaço aí para comentários. Se durante o estudo você quiser fazer algum tipo de comentário, observação, fique à vontade, dê também a sua contribuição. Bom, vamos ao texto em si, abre aí na sua Bíblia, Atos 2, versículos 14a e 36 a 41, e quero começar falando um pouco do contexto desse texto. Não apenas o histórico, mas o geográfico, a partir das anotações que fiz aqui a lápis. Bom, esta pregação de Pedro, que é o conteúdo do nosso texto, acontece no evento de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo. E por que existem ali muitas pessoas reunidas? Porque essa festa ela já existia. Essa festa já vem do Antigo Testamento e ela era a festa das semanas, que acontecia 50 dias após a Páscoa judaica. Podemos chamá-la também de festa da colheita, porque a festa das semanas ela encerrava então o tempo da colheita. E isso é uma informação muito importante, porque era um tempo de celebração, 50 dias após a Páscoa, e justifica por que tantas pessoas estavam reunidas em Jerusalém. Portanto, a Páscoa é o início da colheita e a festa das semanas era o fim da colheita. Por causa disso, judeus de todas as nações estavam reunidos em Jerusalém para esta grande celebração. O que a gente não sabe é se todos eles já tinham ouvido falar de Jesus ou não. Será que já tinham ouvido falar de tudo o que aconteceu com Jesus, especialmente a sua crucificação, a ressurreição? Será que a notícia tinha chegado também a outras nações? Ou tomaram conhecimento de tudo isso só a partir da pregação de Pedro? Essa pergunta é bastante importante, porque nós temos ali judeus de vários lugares, dos mais pertos até os mais distantes. E será que eles sabiam o que aconteceu com Jesus, os últimos eventos sobre Jesus, ou tomaram conhecimento disso só quando Pedro pregou sobre isso? Bom, é importante lembrar aqui no contexto do texto que Jesus havia subido aos céus 10 dias antes, ou seja, já não podia mais ser visto, mas apenas ouvido através do testemunho dos apóstolos. E aqui eu não consigo estudar sem meditar junto, não consigo fazer isso de maneira cartesiana e separar, não. Aqui é estudo, aqui é meditação. Então eu estou estudando aqui o texto com você e já estou meditando, já estou trazendo ele para o nosso coração, para a nossa vida. E aqui tem algo, um tesouro mesmo. Agora a fé não vem do enxergar, como se sucedeu com Tomé, mas pelo ouvir a pregação do Evangelho. E isso já muda tudo. Aquelas pessoas, essa multidão que está em Jerusalém para a festa das semanas, já não vê Jesus, mas pode ouvir o testemunho sobre Jesus, porque a fé vem pelo ouvir. Bom, de qualquer forma, Deus providenciou a salvação através da loucura da cruz e ressurreição para quem as testemunhou pessoalmente. E através da loucura da pregação, a nós que não testemunhamos esses eventos pessoalmente, mas ouvimos a proclamação do Evangelho. Ou seja, de um lado, a loucura da cruz
e da ressurreição para as testemunhas oculares. De outro lado, a loucura da pregação pelo testemunho daqueles que viram e agora testemunham a nós para que creiamos. Eles viram a loucura da cruz e ressurreição. Nós ouvimos tudo isso através da loucura da pregação. Mas voltando então à pergunta, esses judeus que ali estavam, já tinham ou não ouvido falar de Jesus? Eles já sabiam alguma coisa de Jesus ou era tudo novo para eles? Olha, a gente não sabe, essa é a resposta. O que é provável é que algumas pessoas ali mais próximas da região de Jerusalém, sim, já tinham ouvido falar de Jesus, e aqueles mais distantes, claro que não, porque as notícias não corriam tão rapidamente como correm hoje. Fato é que a pregação de Pedro tornou Jesus conhecido e deve ter pregado muito mais do que o Lucas registrou no livro de Atos dos Apóstolos. Provavelmente o testemunho de Pedro foi muito maior do que aquilo que Lucas redigiu na sua redação. Bom, Cristo, sua morte e ressurreição, é tornado conhecido somente através do querigma, a proclamação do Evangelho conforme o testemunho apostólico. No contexto do nosso texto, Atos 2,42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, os apóstolos pregavam, proclamavam o Evangelho de Cristo e estes primeiros crentes perseveravam nesse ensino que tornava Cristo conhecido. Bom, e daí também vem outra pergunta, né? Que lugar é esse em que estão reunidos e onde Pedro, transformado e encorajado pela ressurreição, prega? Ou seja, eles estão ali em algum lugar. Que lugar é esse? Bom, se nós olharmos ali Atos 1, 12 e 13, logo no início do livro de Atos, nós vamos descobrir que eles estão no cenáculo. Uma palavra que em português é um pouco difícil. No grego é o hiperon. O hiper sobre, em cima, né? Aí já dá uma dica um pouco mais fácil para a compreensão. Que era o que então? O que era o cenáculo? O que era o hiperon? Era uma sala no andar de cima da casa. Geralmente a sala de jantar ou onde aconteciam as reuniões particulares, privadas da família, do chefe da família na época, enfim. E onde é que está localizado? Está ali aos redores de Jerusalém, provavelmente na cidade velha de Jerusalém, bem possível, inclusive, que esteja próximo do túmulo de Jesus. E depois nós vamos entender, do túmulo de Davi. Peço perdão, do túmulo de Davi, e depois a gente vai entender por quê, né? A localização desse lugar. E claro, esse lugar, se a gente olhar o início do livro de Atos, é ali, pela última vez que aparece o nome de Maria, mãe de Jesus, em todo o Novo Testamento. Depois ela não é mencionada mais. Mas ok, então era uma casa, nesse andar de cima era o cenáculo, era o hiperon, era esse lugar de reuniões particulares. Mas de quem era essa casa? Atos 12, 12. Olha só, ali nos diz que Pedro, após ser libertado da prisão, foi à casa de Maria, não é a mãe de Jesus, é outra Maria, e esta Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Ou seja, há o registro dessa casa. Provavelmente esta casa de Atos 12, 12 é a mesma casa onde tem esse cenáculo, esse andar de cima, onde aconteceu o Pentecostes e onde Pedro faz a sua pregação. Como eu já disse, só para lembrar de novo, essa Maria não é a mãe de Jesus, mas uma mulher cristã de posses que vivia em Jerusalém, porque também para ter o segundo andar tinha que ter algumas posses. Isso era uma característica das casas daquela época. Como é que nós sabemos que ela tinha posses? Porque Atos 12, 13 nos diz que ela tinha uma empregada.
Ou seja, só pessoas de posse tinham uma empregada. Então, provavelmente esta mulher chamada Maria, dona de muitas posses e cristã, ela recebe esse grupo de discípulos na sala de reuniões da sua casa, onde Matias é escolhido para substituir Judas, onde acontece o Pentecostes e onde Pedro faz a sua pregação. E só para mencionar, né, esse João Marcos é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Então isso também é importante de registrar. E esse João Marcos é primo de Barnabé, conforme Colossenses 4:10. O evangelista Marcos é primo de Barnabé. Muitas informações bem interessantes. Não dá de falar tudo isso na pregação, mas é bem interessante. Bom, aí então, nesse lugar aconteceu o Pentecostes, Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, o que está sendo dito? A festa das semanas já era uma data prevista no calendário judaico. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, Lucas está dizendo bem claro, eles ainda estão naquele cenáculo, eles ainda estão naquele lugar, Atos 2:1. E aí, Atos 2:6, ao ouvirem o som das vozes, a multidão se aproximou daquela casa, ou seja, vem o Pentecostes, começa a ter ali os dons do Espírito Santo, e a multidão que passava por Jerusalém para a festa das semanas escuta aquilo e se aproxima da casa. E aí a gente começa a entender algumas coisas. Como era o andar de cima, o som se propaga. E aqui, claro, tem uma analogia litúrgica muito bonita com os nossos sinos das nossas torres, que lá do alto fazem a mesma coisa. Sempre que badalam, tem a função de proclamar que Deus está presente e chamando o seu povo. Venham ouvir o que está acontecendo. Venham ouvir a mensagem do Evangelho. Venham ouvir o querigma, a proclamação. Os sinos cumprem essa missão aqui. Naquela época não eram os sinos, eles estavam então nesse lugar mais alto da casa. Quem está perto escuta e se aproxima para ver o que está acontecendo. E ali então tinha judeus de vários povos e eles ali, diante daquela casa, entendem a pregação na sua própria língua. O que eu não vou entrar em detalhes aqui na questão da glossolalia, porque também não é uma marca do nosso texto para pregação, isso aqui é o contexto, para a gente entender um pouco o nosso texto, mas dá de mencionar que o significado é a universalidade da mensagem do Evangelho, que é para todos os povos, todos que estão ali a compreendem, ou seja, já não é mais restrita a um povo, mas agora o novo Israel de Deus são esses que pertencerão à igreja de Jesus. A igreja é o novo Israel. Ou seja, estamos falando aqui da catolicidade da igreja, se quisermos usar uma linguagem mais teológica, né? A universalidade, né? Que em todos os tempos e lugares, quem crer em Jesus faz parte do povo de Deus e na sua língua pode entender a mensagem do Evangelho. Bom, então acontece o Pentecostes, a multidão se aproxima e só então, após a aproximação da multidão, onde só os salvos são contados depois em quase 3.000 pessoas, ou seja, tinha mais, muita gente se reuniu ali ao redor daquela casa. Nesse contexto da multidão ali presente, é que o apóstolo Pedro se levantou e fez a sua pregação, o seu querigma, a sua proclamação. Então esse é o contexto não só histórico, textual, mas também um pouco geográfico e para a gente entender um pouco como é que era essa casa, né? E aí, olhando então agora diretamente para o nosso texto em si, que é o nosso objetivo, e por vias de ajudar você a preparar a sua pregação, a sua homilia para domingo, temos o versículo 14, Atos 2:14. E agora eu vou ler os versículos, alguns deles, você já vai entender por que alguns deles, para a gente também começar a pegar essa mensagem. Mas acompanha aí junto na sua Bíblia, tá? Atos 2:14. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos:
homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Ou seja, tem mais uma característica aqui, né? A Judéia é a região, mas também tem gente de Jerusalém ali. O que acontece? A gente tem que imaginar, gente. A imaginação ajuda muito. O Pedro, do alto da casa desta Maria, mãe de João Marcos, começa a contar a história de Jesus. Ou seja, o alto da casa, talvez até uma janela, não sei, temos que imaginar isso, né? O alto da casa se torna o púlpito. E esse Pedro, né? Antes o Pedro que se abaixou na roda dos escarnecedores e negou Jesus com medo. E agora o Pedro que se levanta para pregar o Evangelho. Ele não tinha microfone, mas ele fala para aquela multidão de mais de 3.000 pessoas, de novo, porque mais de 3.000? Porque quase 3.000 foram os salvos. Mas se isso está registrado é porque tinha mais gente. Nem todo mundo creu na mensagem, nem todo mundo recebeu a mensagem. Mas fato é que Pedro não tem microfone, mas o Espírito Santo estava com ele e do alto a sua mensagem vai para aqueles que estão ali reunidos. Na nossa perícope não estão os versículos de 15 a 35, mas eu quero trazer rapidamente só um resumo do que está nesses versículos para a gente ter uma noção, né? Bom, ali o Pedro, então, na sua pregação fala do profeta Joel, que o Espírito Santo já havia sido prometido pelo profeta Joel, que o que aconteceu com Jesus foi a vontade e o plano de Deus o Pai, que Davi, de alguma forma, já falava de Jesus e, por isso, faz sentido que esse lugar, essa casa de Maria, mãe de João Marcos, seja próxima ao túmulo de Davi, porque, inclusive, Pedro fala isso na sua pregação, que o Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Talvez ele até aponta com o dedo para a direção do túmulo nesta hora, né? E Jesus não, Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus, e enfim, né? Então, nesses versículos do 15 a 35, que não está previsto no texto para pregação, o Pedro faz as correlações entre a história de Jesus com o Antigo Testamento, que são as escrituras muito bem conhecidas pelos judeus. Então isso é bem importante. Aí o nosso versículo 36, voltamos então para o texto previsto, é a perícope. Versículo 36 diz assim: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós temos aqui um grande contraste entre a ação humana e a ação divina. O que o ser humano fez? Vocês o crucificaram. Vocês pegaram o enviado de Deus e o pregaram numa cruz. O que Deus fez? Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês mataram o enviado por Deus, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E aqui eu trago uma ilustração bem importante. Não acredito que ela talvez seja útil para a pregação, porque nem a todos é uma história conhecida. Mas Dostoiévski escreveu um livro chamado O Idiota, que eu confesso que eu também não o li ainda. Eu li comentários dele, especialmente de um filósofo inglês chamado Roger Scruton, já falecido, e que tive a oportunidade e a alegria de conhecer em 2019 em Porto Alegre. E o Roger Scruton, então, fala dessa literatura, onde nós temos esse personagem, escrito por Dostoiévski, chamado O Idiota, que é uma pessoa boa, cuja bondade o mundo não consegue compreender e aceitar. E, claro, o Roger Scruton então diz que esse idiota de Dostoiévski é uma metáfora para falar de Jesus, né? Ou seja, não compreenderam a bondade do idiota de Dostoiévski. O pregaram na cruz, mas Deus o trouxe de volta à vida. E é importante aqui também esse vocês, ou se a gente olhar numa tradução mais antiga da Bíblia, né, o vós, fala diretamente aos ouvintes, que neste caso
são os próprios judeus. E aqui é muito interessante como às vezes na nossa semana de atividades pastorais as coisas acontecem. Nós trabalhamos com o ensino confirmatório do primeiro ano, essa semana a história de Esaú e Jacó, e também onde Deus muda o nome de Jacó para Israel, sendo que Israel significa aquele que luta com Deus. E então me deu esse insight, acredito também pelo Espírito Santo, de que Jacó / Israel outra vez lutou com Deus e agora o pendurou em uma cruz. Israel pendura Deus numa cruz. Israel novamente quebra a aliança. Mas a quebra da aliança por parte de Israel, que luta com Deus, abre espaço para a nova aliança, onde Deus não apenas cumpre tudo o que havia prometido, mas ainda mais. Abraão talvez nem pensou que a grande nação prometida a ele seria o mundo inteiro, pessoas que creem em Jesus no mundo inteiro e fazem agora parte do novo Israel, do novo povo de Deus, que é a igreja. Então isso é bem importante. Também um comentário aqui de N.T. Wright, ele diz assim: as autoridades não são mais absolutas. Eles mataram Jesus, mas agora com a ressurreição, seus poderes já não valem mais nada. Resta apenas o arrependimento, ou seja, vocês tiveram poder para prender Jesus, o Deus Filho, numa cruz. Mas Deus o ressuscitou. E agora, o que vocês vão fazer? Não podem fazer nada. O arrependimento. E aqui uma coisa interessante, homilética, gente. Esse é o objetivo da pregação tão direta proclamada por Pedro. Inspirado pelo Espírito Santo, sua pregação termina com um apelo por joelhos no chão e arrependimento. E depois a gente vai ver melhor por que eu falei aqui da questão da homilética. É uma coisa bem interessante. Já vamos logo emendar nisso, né? Mas vamos primeiro ao versículo 37, onde está escrito: quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ficaram muito comovidos. A Nova Almeida Atualizada amenizou aqui um pouco, tá? No grego, eu não sei pronunciar isso aqui direito, vou confessar, tá? A qualquer coisa, se você sabe grego, dá uma olhada aí. No grego katenugesan ten cardian. Cardian é fácil, né? Você sabe o que é cardian? Cardíaco, coração. Katenugesen ten cardian. Mas o que significa? Não importa a pronúncia, o que importa é o que significa. Literalmente é uma dor súbita que penetra o coração mesmo. É algo que vem com grande impacto, que vai lá dentro mesmo. E é aqui que eu quero chegar na homilética, já que acredito falar aqui nesse podcast, em grande parte, em grande medida, com pregadores, pregadoras. A pregação de Pedro atingiu em cheio o coração de seus ouvintes. É que nem uma flecha que acerta o alvo, que chega no coração e mexe lá dentro, né? Por quê? Porque a pregação de Pedro é bíblica, não ideológica. E isso precisa ser dito. Aqui também talvez esteja eu pregando. E talvez dizer isto agrade ou desagrade, mas faz parte. Pedro não prega as suas ideias, mas as Escrituras, que naquele momento era o Antigo Testamento. Ele é profundamente bíblico. E a pregação das Escrituras com o agir do Espírito Santo atinge o coração em cheio. Essa é a pregação. Isso precisa ser ensinado nas aulas de homilética, a pregação bíblica e não de ideologias humanas, menos ainda ideologias políticas, sejam elas quais forem e de qual lado forem. Bíblia, isso é muito importante. E claro, aqui não há espaço para isso, mas valeria muito a pena estudar ou fazer até um curso de homilética com o Pedro, para a gente descobrir como é que ele prega, né? Pegar toda a pregação de Pedro aqui no livro de Atos, capítulo 2,
e ver assim quais são os princípios que ele usa para fazer a sua pregação. O que a gente já sabe é que ele é bíblico, neste caso ainda o Antigo Testamento. E claro, Hebreus 4:12, palavra conhecidíssima, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E é exatamente isso que aconteceu aqui com os ouvintes da pregação de Pedro, porque é isso que faz a pregação fiel à Bíblia e fiel ao que o Espírito Santo quer comunicar. O que o Espírito Santo quer comunicar? Um passo importantíssimo da homilética é a oração. Sempre a oração, não só no início do estudo do texto, mas a contínua oração durante o estudo do texto, pedindo o que o Senhor quer falar à sua comunidade reunida em culto. Qual é a mensagem? Qual é a proclamação? Para que quem prega seja só um canal, um instrumento onde Deus fala. E claro, isso não nega o estudo. É no estudo que o Espírito Santo vai mostrando. E aqui Pedro tem isso. Pedro é fiel à Escritura e depende do agir do Espírito Santo. E quando ele faz isso, a palavra vai e corta o coração de quem está ouvindo. Vai como uma flecha que vai bem lá dentro. Bom, constrangidos, impactados pela pregação tão fiel de Pedro, o coração se agita e pergunta: que faremos, irmãos? E agora? E agora? Nós o pregamos, nós o matamos, nós o crucificamos, mas ele ressuscitou, e agora? E aí vem o versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, Pedro responde: metanossete, isso aí mesmo, né? Que é a metanoia, é o arrependimento, é aquela mudança na mente, no coração. Ou seja, vocês têm que mudar o caminho que vocês estão seguindo e então receber esse batismo como primeiros cristãos, que é essa lavagem, essa remoção dessa culpa pela crucificação de Cristo. Culpa que eles sentem no coração após a pregação fiel de Pedro, onde eles, ligando os pontos entre o Antigo Testamento e a história de Jesus, veem de fato que eles mataram aquele que foi enviado por Deus. E o que a gente faz agora? Arrependimento e batismo, dentro do contexto aqui dos primeiros convertidos. Hoje nós temos o batismo de crianças, e eu também acredito no batismo de crianças, como de fato onde Deus dá a graça, e a criança nem quer responder a essa graça, por isso é o momento mais gracioso mesmo, e depois a criança então pode crer na promessa que Deus lhe concedeu. Ou seja, a relação bem luterana entre promissio e fides, a promessa da salvação e a fé que com arrependimento crê na salvação. Mas enfim, o que Pedro está dizendo, né? Assumam o erro, deixem as próprias convicções e dobrem os seus joelhos aos pés do senhorio de Cristo. Esta é a mensagem de Pedro. Bom, realmente a pregação de Pedro termina com um claro apelo, enquanto anúncio e convite à conversão, arrependimento e uma nova vida. Os joelhos não se dobraram diante da cruz, onde Deus estava crucificado, mas agora são chamados a se dobrarem diante do ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 10 a 11, cujos versículos anteriores, de 5 a 9, ou de 5 a 8, mais especificamente, falam da humilhação e da cruz de Jesus, para então falar da sua exaltação. Mas muitos até hoje mantêm os joelhos inflexíveis, continuam de pé nas suas posições, não aceitam o Evangelho e não dobram seus joelhos diante do Senhor.
algo aí para a gente refletir. Bom, versículo 39. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. As bênçãos desse arrependimento não são apenas para aqueles que ouvem, mas também para seus familiares, para os seus descendentes e para aqueles que estão longe, para aqueles que ainda não ouviram, não conhecem a história de Jesus, para aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Longe aqui também não significa necessariamente o longe geográfico, mas o longe espiritual mesmo. Podem estar ali em Jerusalém, mas longe de Cristo. São chamados então a estarem perto de Cristo, a participarem da igreja. Ainda há muitos a serem alcançados com a mensagem de Jesus. Atos mostra como o Espírito Santo agiu na sua igreja para alcançar pessoas até os confins da terra, se nós lembrarmos Atos capítulo 1, versículo 8, ou seja, eles são convidados a se arrependerem, mas tem outros longe de Cristo que também precisam ser trazidos para perto. Versículo 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e os exortava, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Pedro deu seu testemunho com ainda muitas palavras que Lucas confessa, não registrei. Ele falou um monte de coisa que está aqui resumido. Não escrevi o que ele falou. Mas essa frase ele registrou: salvem-se desta geração perversa. Para perversa nós temos ali escolias no grego, que significa torta, inclusive é de onde vem a palavra escoliose. Geração perversa é essa geração que pregou Jesus na cruz, que não dobra os seus joelhos, mesmo após a ressurreição, que não se arrepende e não muda o seu caminho. Continua a sua vida como se nada disso tivesse acontecido. E é interessante aqui, né, essa questão de caminho e caminho torto, é muito a linguagem que nós temos em Provérbios, né, de guardar o caminho, andar no caminho com retidão. Me lembrei aqui, deu esse insight do livro de Provérbios, mas não vou aprofundar aqui, né? Mas geração perversa é isso, o pessoal que se desvia do caminho e não está nem aí, né? E o versículo 41, que é o último da nossa perícope: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. As 3.000 pessoas já mencionei anteriormente. O que é importante? A pregação corajosa e abençoada pelo Espírito Santo fez a sua obra espiritual. Houve quem aceitou a palavra e também por isso receberam um batismo. Assim não foram convertidos pela oratória ou pela técnica de Pedro, mas pelo agir do Espírito Santo na pregação pura e reta da palavra de Deus. E eu fiquei pensando, imagina um culto com 3.000 batismos. Ainda bem que eles estavam num grupo de apóstolos, né? Cada um deve ter batizado algumas centenas e foi um dia de festa, de muita alegria, um dia abençoado para aquela pequena comunidade emergente que estava ali nascendo na casa de Maria, mãe de João Marcos, após o Pentecostes. Um dia glorioso para a Igreja de Jesus. O início dos bilhões, só que bilhões entre aspas, né? Porque os bilhões que hoje se dizem cristãos, muitos também são apenas nominalmente. Mas o início dos bilhões, entre aspas, que hoje pertencem também, entre aspas, à Igreja de Jesus. Fato é que na teologia luterana nós cremos que só Deus conhece a igreja invisível. Não podemos dizer quem crê e quem não crê. O único que conhece a sua verdadeira igreja, ou seja, onde estão os verdadeiros fiéis, é o próprio Deus. E daí, gente querida, é um texto assim profundo, tem muitas ênfases podem ser dadas na pregação. Pergunto, deixa aí no seu comentário qual ênfase você pretende dar. E deixa eu pegar aqui um livro. Eu sigo muito o livro O Desafio da Pregação, de John Stott, para
preparar as minhas pregações. E lá na página 78 e 79, ele faz algumas perguntas que ajudam depois a gente a estruturar a nossa pregação. Eu não respondi todas elas, só as primeiras 4 que eu achei as mais importantes aqui no nosso texto, né? A primeira pergunta que o John Stott faz é: qual é a função do texto em seu contexto? E eu coloquei então, né, como resposta: a descida do Espírito Santo em Pentecostes confirma a ressurreição de Jesus no coração. Essa é a função do texto no contexto, pelo menos ao meu ver. 2. Qual é a principal coisa sobre a qual o autor está falando? Arrependimento. 3. O que o autor está dizendo sobre esse assunto? Nós o crucificamos, nós precisamos de arrependimento. E a quarta pergunta, que é a que sempre acho a mais importante de todas: que reação o Espírito Santo quer a esse texto? Porque uma pregação, diferente de uma palestra, sempre espera uma resposta. O apelo da pregação não precisa ser necessariamente o chamar à frente para a conversão ou se levantar de pé, mas toda pregação pede uma resposta de quem está ouvindo. Senão não é pregação, é palestra ou palestrinha. Então isso é bem importante. Que reação o Espírito Santo quer a esse texto? Ou seja, qual é o apelo que fazemos domingo a quem está ouvindo após entenderem o texto e a mensagem? E eu acredito que a reação que o Espírito Santo quer é arrependimento, pelo impacto da pregação fiel do Evangelho. É isso que Deus espera do seu povo também neste domingo. E quero terminar, vou abrir aqui na internet enquanto estou falando com vocês, né, o final da Paixão segundo São Mateus, de Johann Sebastian Bach. Segundo São Mateus, tradução. Porque lá no final dela tem uma ilustração, uma frase. Bach é profundo, quem já escutou suas músicas sabe disso. Onde a gente vê um pouco dessa questão, né? Estou olhando aqui. Muito bem, muito bem. Aqui, né? Onde Bach diz, então, né? Receba por toda a minha vida, por todos os seus sofrimentos, 1000 agradecimentos, pois pela salvação da minha alma você tanto se empenhou. Então, isso de fato, né? Esse agradecimento diante do Cristo, diante do crucificado que foi ressuscitado pelo poder de Deus, para que assim nós possamos ter salvação, né? Ou como o hino, lembrei aqui também, né? O Ó Fronte Ensanguentada, cuja letra conhecemos e é bem profunda. Eu acho que é uma letra que também faz jus a esse culto da pregação de Atos 2, ainda que seja o tempo pascal, mas justamente o texto bíblico faz essa ligação entre ressurreição e cruz muito bem, né? Tô olhando aqui, muito bem, né? Aqui, ó, a estrofe 3 do A Fronte Ensanguentada. O que tem suportado foi minha própria dor. Eu mesmo sou culpado de tua cruz, Senhor. Ó, vê-me aflito e pobre, castigo mereci, com tua graça encobre o mal que cometi. Por que trago isso? Porque não foram só os judeus que crucificaram Jesus. Nós o crucificamos com os nossos pecados. Nós o pregamos na cruz com as nossas falhas. Eu mesmo sou culpado de tua cruz, Senhor. E agora, o que faremos? Dizem a Pedro: arrependam-se. Voltem ao Cristo, caminhem com Cristo. Então, gente, é isso. Esse foi o podcast de hoje. Deixem aí os seus comentários, participem aí no Spotify. Se acharem que podem partilhar com outra pessoa esse conteúdo, fiquem livres, podem partilhar, especialmente se quiserem partilhar com outros pregadores, para terem uma visão geral desse texto bíblico.
E eu desejo que todos vocês possam ter um abençoado culto, um abençoado momento de pregação e de proclamação realmente do Evangelho, pelo poder e pelo agir do Espírito Santo. Sou o pastor William Felipe Zacarias, da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Hamburgo Velho, na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e foi uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez.